servidores públicos federais e estaduais estão excluindo contas das entidades nas redes sociais. Mas o que diz a legislação sobre essa situação? Para entender melhor, a gente recebe agora aqui na bancada o advogado eleitoral, Dr. Fernando Dillen. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Penélope. Boa noite, seja bem-vindo. Olha, tá uma polêmica sobre isso, né? Muita gente não entendendo exatamente o que está acontecendo, né? Por exemplo, o governo federal foi excluído até a conta da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo federal. Aqui no estado também alguns movimentos, por exemplo, algumas coletivas que estavam sendo divulgadas. Por exemplo, essa semana uma coletiva da Secretaria de Saúde que foi transmitida pelo YouTube, como já é de praxe pelo governo, também foi apagada minutos depois. Essa preocupação dos governos, vamos dizer assim, ela tem uma fundamentação na legislação, doutor? O problema todo é que a legislação eleitoral, que é da década de 90, ela infelizmente, ela dizia laconicamente, é proibido 3 meses antes do pleito autorizar propaganda, publicidade institucional. A questão é que com as redes sociais, isso ficou meio na dúvida sobre qual é o teor e o significado e o alcance do que é publicidade institucional. Então, no meu ponto de vista, eles estão tendo uma atitude muito conservadora e isso está acabando por desandar na falta de transparência em serviços que são considerados públicos e que, no meu ponto de vista, não são simples publicidade institucional, mas são informações relevantes de caráter de Estado, porque a gente tem que diferenciar o que é informação de governo, que tem relativamente a um teor eventualmente político de candidato, e da informação de Estado, aquelas que são relevantes para qualquer pessoa. E isso se insere naquilo que é informado para a imprensa, em especial num período assim, ainda que a gente não esteja numa pandemia, mas estamos havendo muito um surto, né, novamente, de casos de pandemia de Covid. Sim. Doutor, então o que pode e o que não pode nesse caso? Bom, o que é certo, o que eu sempre digo, o que nós não podemos deixar de passar para a população são informações daquilo que são considerados relevantes. É relevante a informação sobre uma vacina? Não há dúvida que isso é relevante. É relevante nós informarmos uma inauguração de uma obra? Eu já não acho que é tão relevante assim. É óbvio que tem uma zona cinzenta, mas existem aquelas coisas que ninguém dúvida, não há dúvida de que é interesses de Estado e tem coisas que são interesses de governo. A gente não pode ter uma postura totalmente conservadora que a gente acabe por descambar na perda da transparência e nessas informações que são de utilidade pública. Saúde, não há dúvida, isso é sim de interesse de todos. Agora, olha só, então nesse caso, vamos lá, vamos usar o exemplo que o senhor deu. O senhor falou sobre uma inauguração de uma estrada. Então, nesse caso, o governo entregou uma estrada. Não seria interessante para o governo se arriscar com a legislação fazendo essa divulgação? Então é isso. Isso, porque perfeito. poderia dar uma conotação política de que aquele político, aquele governador, aquele presidente, seja quem for, está se promovendo politicamente com aquela entrega. Sim, sim. É essa a leitura. É exatamente essa leitura. E eu acho estranho porque existem mecanismos de se tentar de minimizar esse tipo de coisa. É possível a gente fazer consultas aos órgãos fiscalizadores, é possível que a gente informe a Justiça Eleitoral que o governo pretende fazer tais e tais e tais informações. Então tem qual forma o governo se precaver acerca dessas questões. O que falta às vezes é um pouco de audácia de saber compreender o que é interesse de Estado e o que é interesse de governo. Está faltando talvez um esforço aí nessa busca, né, doutor? Para poder separar as coisas. E aí, inclusive, entra uma questão. Sempre no período eleitoral fica aquela dúvida. Nós, jornalistas, né, especialmente, a gente fica na dúvida se pode ou não entrevistar, às vezes, um candidato. Aí algumas pessoas falam que não pode. Mas ele pode vir, por exemplo, aqui, está no seu lugar, por exemplo, dando uma entrevista? Um pré-candidato ou já Exatamente. candidato, né? Ótima pergunta. É sempre importante esclarecer, até para o meio de imprensa, e o que a lei fala nós temos que dar oportunidade a todos os candidatos. O que nós não podemos é entrevistar somente um candidato dando prioridade a um. Mas, eventualmente, ouvir a opinião de vários candidatos, não há problema nenhum acerca disso, ou seja, não há vedação em que se entreviste um pré-candidato. O que eu não posso é ficar sempre, a todo momento, dando destaque para esse pré-candidato. Se esse pré-candidato ele está associado a alguma instituição, alguma associação, em que ele se torna uma fonte, como nós falamos normalmente na imprensa, né? É uma fonte porque ele detém uma informação que para nós é importante para alguma reportagem, mas ele também é pré-candidato. E aí, nesse caso, entra como uma exceção? Então, como regra, se ele é um candidato, ele com certeza já se desincompatibilizou
né, com menos de 90 dias do período eleitoral. Certo. E Se for um órgão público, né? É um órgão público, sim. E se for órgão privado, se ele recebe benefício público, ele também tem que se desincompatibilizar. Então, muito provavelmente, não acontecerá esse tipo de coisa, porque se ele é um pré-candidato, ele então já teve que se desincompatibilizar pela legislação eleitoral. Aí não haveria problema nenhum. 90 dias antes. 90 dias antes, é o limite mínimo. E no caso das redes sociais, né? Se eles quiserem continuar utilizando ali, tem um período também para eles não aparecerem ali, não ficarem postando muitas coisas? A legislação eleitoral diz que até 3 meses antes do pleito, nenhum candidato pode aparecer em inaugurações públicas, né? Então é o que a gente orienta os nossos clientes. Agora, nada impede que ele continue mantendo o seu perfil social, né, e eventualmente divulgando no seu perfil o que ele fez quando ele era um agente público. Isso não há problema nenhum acerca desse tipo de coisa. Ou seja, o melhor então é sempre buscar orientação junto à lei, junto ao próprio TRE, como o senhor falou, né? E junto à aí, Procuradoria, desculpa, a sua Procuradoria, né? que é seu órgão de consultoria interna, sim, né? para evitar problemas depois. Sim, porque sim. isso, inclusive, pode gerar no futuro até um problema, caso ele seja eleito, problema com o mandato, né? Ele pode perder o mandato por isso. Na verdade, é um risco mínimo. A punição que nós temos para isso é uma multa de 5 até aproximadamente R$25, porque isso é em UFIR. Certo. É óbvio que se ele fizer uma situação dessa, embasado num parecer da Procuradoria, com base em alguma orientação interna que ele teve do governo, eu entendo que o risco é mínimo dele sofrer algum tipo de sanção. Tá certo. Olha, o tempo está chegando ao fim, a gente quer agradecer muito ao doutor Fernando Dillen, advogado eleitoral, trazendo detalhes hoje para a gente sobre essa questão do que diz a legislação a respeito de rede social, exposição, entrevistas. Muita gente se pergunta sobre isso nessa época e a gente hoje traz esse esclarecimento aqui hoje na bancada. Perfeito. Obrigado, doutor. Uma boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado, Obrigada, prazer é nosso. doutor.